Então já vamos começar direto com um tema que com certeza vai render bastante discussão, bastante informação importante para vocês. A apresentação agora é com o seguinte tema: Fundos patrimoniais, um instrumento de sustentabilidade para universidades. E vai mostrar um dos casos mais bem-sucedidos de fundo patrimonial do país. Muito legal, né? Vamos conhecer então como que funciona tudo isso? Eu vou chamar aqui para o palco agora a Andrea, deixa eu ver se eu vou acertar o sobrenome dela. É meio alemão, a gente vai para o inglês, para o português, mas vamos ver. Vai lá, Andrea, vamos ver se eu falar certo. Andrea Wolfenbittel. Uma salva de palmas para mim, gente. Fiquei treinando a manhã inteira aqui. Oh, que beleza, hein? A Andrea, gente, é coordenadora executiva do Fundo Patrimonial da USP, então ela agora vai fazer essa apresentação para a gente. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez, viu? Obrigada, Fica à vontade. Eduardo. Muito obrigada. Bom aqui, dia ó. a todos vocês. Aqui a É só passar aqui para frente, tá? Para frente, aqui da direita, Isso, né? exatamente. Obrigada por vocês estarem aqui, acordaram cedo, vieram animados. Então é um prazer, eu estou super contente e agradeço essa oportunidade. Eu acho que eu quase não conheço ninguém daqui. Aqui, pelo que eu entendi, é o povo de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. É isso? Natal, Salvador, Belém do Opa, Pará. tá bom. Aqui no mapinha eu só vi isso. Bom, o Eduardo falou que eu vou contar o case do Fundo Patrimonial da USP. É verdade, eu vou, no meio da minha palestra, contar um pouco do Fundo Patrimonial da USP, mas eu vou dar uma geral um pouco sobre o que é fundos patrimoniais, como eles funcionam e tal. E, então, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é: quem aqui tem familiaridade com o tema de fundos patrimoniais? Só para eu conhecer um pouco a plateia. Tá, algumas pessoas têm, mas muita gente não tem familiaridade. Eu fico passeando aqui, é ruim, né? Porque tem duas telas, eu tenho mania de passear. Bom, mas vamos ver. Primeiro eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou jornalista, eu sou do campo da comunicação, né? Só que depois eu migrei para o terceiro setor e acabei me especializando nessa questão de fundos patrimoniais, né? Eu sou a coordenadora executiva do Fundo Patrimonial da USP e sou consultora associada ao IDES, que é um instituto ligado também a fundos patrimoniais. Eu escrevi um livro chamado Panorama dos Fundos Patrimoniais no Brasil. Eu trouxe alguns exemplares que estão lá na recepção. Quando eu falo alguns, é meia dúzia só. Eu achei que era menos gente, tá? Então, se alguém quiser depois, pode pegar lá o livro. Eu também sou coordenadora do Anuário de Desempenho de Fundos Patrimoniais, da Pesquisa Doação Brasil. Eu sou uma das lideranças do Movimento por uma Cultura de Doação e sou conselheira da sociedade civil no Confoco, que é um conselho de diálogo com o governo federal. Aí, rapidamente, é isso. Então, já aquela primeira pergunta que eu fiz, né? O que são fundos patrimoniais? Para quem não tem muita familiaridade, eu trouxe aqui rapidamente o conceito. Fundos patrimoniais são o seguinte: são fundos que captam doações, pegam esse dinheiro da doação, investem no mercado financeiro e pegam os rendimentos desse investimento e passam para organizações ou causas voltadas para o bem comum. Então, a ideia do fundo patrimonial é você ter uma fonte de renda perpétua garantida para uma organização social ou uma causa, porque você tem aquele valor vai rendendo, você não gasta o principal, então você tem sempre essa fonte de renda, né? Para as organizações da sociedade civil é super importante, porque elas não precisam ficar todo ano captando doações. Esse é o conceito do fundo patrimonial, e eles também são conhecidos como endowments, que é o nome que eles têm lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem esse nome fundo patrimonial. Eu até prefiro falar fundo patrimonial filantrópico, porque quando você fala fundo patrimonial, o pessoal já pensa que é algo do mercado financeiro. E não é essa a ideia, tá? Então, esse é o conceito de fundos patrimoniais. Aí eu vou trazer algumas coisas para vocês não dormirem, não ficarem com muito sono, para interagir com vocês. Uma curiosidade: quando vocês acham que foi criado o primeiro fundo patrimonial do mundo? Quem acha que foi em 350 a.C.? 1096. 1870. Quem acha que é 1870? Certo, tá bom. Então vamos lá.
Ninguém acertou porque ninguém falou que foi em 350 a.C. O primeiro fundo patrimonial, diz a história, que foi fundado por Platão, que pegou seu testamento e disse que quando ele morresse ele ia deixar uma propriedade cujos rendimentos seriam usados para manter a famosa Academia de Estudos, de Debates, Academia Filosófica de Platão. E diz a história que durante 900 anos essa fazenda rendeu os recursos para manter esse liceu. Então, claro que não havia o nome Fundo Patrimonial, mas foi o primeiro fundo patrimonial, foi criado nessa época. Bom, quem pode estabelecer um fundo patrimonial? Qualquer organização sem fins lucrativos pode estabelecer um fundo patrimonial. Todas as universidades podem ter fundo patrimonial? Sim, desde que elas tenham sido estabelecidas sem fins de lucro. Se elas são uma empresa com fim de lucro, não podem. Mas uma universidade ou mesmo uma faculdade, se ela foi concebida sem fim de lucro, ela pode estabelecer um fundo patrimonial. Agora eu trouxe uma outra curiosidade para vocês, falando de universidade. Qual é o maior fundo patrimonial do mundo? Vocês chutariam que é qual deles? A C? Bom, o maior fundo patrimonial do mundo, a Universidade de Oxford tem 10,6 bilhões de dólares em seu fundo patrimonial. A Universidade de Harvard tem 49 bilhões e meio no seu fundo patrimonial. E a Universidade do King Abdullah, que foi instituída agora em 2019, é a mais nova delas, né, tem 20 bilhões. Portanto, a Universidade de Harvard não é só o maior endowment entre as universidades, ele é o maior endowment, ponto, do mundo todo, é a Universidade de Harvard. Ela tem o fundo dela e aproximadamente 200 subfundos embaixo dela, e a gente vai falar um pouco sobre os subfundos. Bom, aí quando eu falei sobre universidade e universidades sem fim de lucros, a gente tem que aqui fazer uma diferença entre universidades privadas e universidades públicas, né? Universidades públicas não são organizações da sociedade civil, né? São uma entidade ligada ao governo. Então, as universidades públicas podem ter endowments? Podem, tá? Elas devem obedecer a essa lei 13.800, que é uma lei de 2019, que é a lei que regulamenta os fundos patrimoniais no Brasil. Uma coisa, essa lei não é obrigatória para todos os fundos. Ela é uma lei que existe para regulamentar os fundos, mas ela não é obrigatória. Agora, ela é obrigatória se a universidade for pública, porque você não pode doar para o governo. Então, para você doar para o governo, tem que obedecer a essa lei aqui. E essa lei estabelece uma série de regras. Então, aqui, como eu imagino que a gente tenha bastante universidades públicas, e como é o caso, por exemplo, da USP, que é o fundo que eu estou coordenando, tem que obedecer essa lei. Quais são os principais pontos que essa lei exige? É o seguinte, você tem que ter uma fundação fora da universidade para gerir o fundo patrimonial. Ele não pode ser gerido pela própria universidade. Você tem que ter uma outra entidade que fica fora. Portanto, você tem uma segregação contábil e administrativa completa do fundo patrimonial. As contas dele não podem, de modo algum, estar junto com as contas da universidade. E essa é uma coisa bastante relevante quando você está falando de universidade pública, ou seja, você não pode misturar o dinheiro do fundo patrimonial, que é um dinheiro que vem de doações, que é um dinheiro privado, junto com as contas da universidade pública. Então, por exemplo, no fundo da USP, a gente tem a fundação gestora do fundo patrimonial da USP. É um CNPJ à parte, não é a USP, e tem as contas, né? A lei também estabelece, deixa eu beber uma aguinha, estabelece como deve ser feita a governança dessa fundação, né? Então, essa fundação tem que ter conselho de administração, tem que ter conselho fiscal, tem que ter comitê de investimento. E esse comitê de investimento, o que ele faz? Ele fala como que aquele dinheiro todo, a gente está falando de milhões, de bilhões, não sei o quê, como eles vão ser investidos no mercado financeiro para garantir os rendimentos, para garantir que você preserve aqueles recursos. Então, tem a governança,
tem a segregação contábil. A organização que executa não pode ser, os projetos não pode ser a própria organização gestora, ela tem que passar ou para uma organização executora ou para a universidade, os recursos, ela não pode executar. A lei dos fundos patrimoniais contempla a lei Rouanet só, o incentivo fiscal só tem para a lei Rouanet, as outras leis de incentivo fiscal não tem dentro da lei de fundos patrimoniais, e a lei de doações às OSCs, que eu não sei se vocês conhecem, porque é uma lei relativamente nova, que diz que as empresas podem doar para qualquer organização da sociedade civil, e uma fundação gestora de fundo patrimonial é uma organização da sociedade civil, pode doar e abater até 2% do lucro da sua base de cálculo de lucro. Isso é uma lei que saiu em 2014. Não precisa ter seleção, você escolhe a organização que você vai dar e pode dar. Então, o fundo patrimonial também se beneficia dessa lei, né? E no caso das universidades públicas, ele não pode substituir o orçamento governamental. Então, o que o governo banca é do governo. O fundo patrimonial vai ser para fazer outros projetos, outras coisas. Então, eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, lá na USP, um projeto que existe é um projeto de tornar toda a energia que alimenta a USP energia renovável. A gente tem toda energia renovável. Esse é um projeto que o fundo patrimonial pode bancar, porque ele não está substituindo o orçamento federal. O fundo patrimonial para universidades públicas não pode pagar salário de professor, não pode fazer esse tipo de coisa, porque senão você não vai conseguir, porque o doador vai dizer, eu estou doando para quê? Para o governo do Estado de São Paulo parar de colocar dinheiro na USP? Você não vai conseguir. Então, é assim, não pode substituir o orçamento governamental. Eita, tá bonito, né? Isso aqui com... Faz de conta que vocês não estão vendo esse negócio aqui embaixo. Isso é um erro. Bom, e quando você vai captar os recursos para um fundo patrimonial, tem 3 formas de você captar o recurso. Uma forma é você captar doações permanentes não restritas, que é quando o doador doa para o fundo patrimonial, e aí você pode fazer o que você quiser, ele não especifica nada. Dá para o fundo patrimonial, nós temos alguns patronos que deram para o fundo patrimonial da USP, sem especificar. Isso é para o fundo patrimonial da USP, vocês fazem o que for necessário. Uma outra possibilidade é a doação permanente restrita de propósito específico. Os nomes são feios, mas a coisa é simples. É quando o doador fala assim, eu vou doar para o fundo patrimonial, mas eu quero que esses recursos sejam utilizados para a Orquestra Sinfônica da USP, por exemplo, né? Então, esse dinheiro vai para o fundo patrimonial, mas todo o rendimento dele tem que ser destinado àquilo que o doador exigiu que fosse. E a última é essa doação de propósito específico, que é não permanente, que ela pode ir e, eventualmente, ela pode ser consumida dentro de um prazo que é estabelecido no acordo. Por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque muita gente pensa assim, vai ser impossível captar por um fundo patrimonial, porque, se eu preciso ter 1 milhão para conseguir um rendimento de 100 mil no ano, ou seja, você capta 1 milhão para no final ficar com 100 mil, é muito difícil. Então, para facilitar a captação de recursos para os fundos patrimoniais, foram sendo criadas algumas alternativas para que o doador se sinta mais confortável e para estimular a doação. Bom, parando agora um pouco da gente falar tanta coisa difícil, vamos pensar, qual dos eventos abaixo que ocorreram em 2018 vocês acham que pode ter acelerado a aprovação da Lei dos Fundos Patrimoniais? Ela foi aprovada em 2019. Eu sei porque a gente batalhava há 10 anos pela aprovação dessa lei e aconteceu uma coisa em 2018 que acelerou a aprovação dessa lei. Vocês conseguem imaginar qual desses eventos foi? Exatamente. É por isso que a Lei dos Fundos Patrimoniais contempla o incentivo fiscal da Rouanet, porque o objetivo dela era exatamente incentivar a criação de fundos patrimoniais por parte dos museus. Então, por isso que ela
contempla a Lei Rouanet, a Lei de Incentivo à Cultura. Então, está aqui. Bom, continuando, quando a gente vai criar um fundo patrimonial dentro de uma universidade, a gente tem que fazer algumas reflexões. Então, eu estou trazendo aqui algumas coisas que, se vocês forem fazer, vocês precisam prestar atenção, porque sempre a gente se depara com isso. Primeiro, distinguir a missão do fundo da missão da universidade. Porque a missão da universidade é promover e oferecer um campo de ensino e pesquisa de excelência. A missão do fundo é captar recursos, investir direitinho esses recursos e conseguir mais dinheiro. Então, são perfis muito diferentes e a gente tende a levar para a fundação gestora do fundo patrimonial a pessoa que entende de universidade. Mas não é bem, tem que ser um conjunto, mas não é bem isso. A gente tem que se preocupar em levar alguém que entenda de como gerir todo aquele dinheiro que se captou, né, e como distribuí-lo da melhor forma possível. Também as áreas de atuação do fundo. Porque quando você vai captar doação, você tem que explicar para o doador quais são as possibilidades que ele tem de destinação daqueles recursos. E a universidade tem muitas áreas de atuação. Então, no caso do Fundo Patrimonial da USP, a gente acabou escolhendo 6, porque tem social, saúde, tecnologia, meio ambiente, infraestrutura. Então, você tem que prever onde que esse fundo patrimonial vai atuar e onde que ele pode destinar recursos. Isso é uma coisa que é legal você pensar bastante. Uma outra coisa, lembra que eu falei que Harvard tem mais de 200 subfundos embaixo dele? Às vezes é interessante, no caso da USP a gente adotou esse modelo, nós temos um fundo patrimonial guarda-chuva, que cuida, que é irrestrito, que pode doar, né, encaminhar, financiar qualquer projeto na USP, exceto a substituição do orçamento governamental, como eu já falei. Mas aí a gente criou alguns pequenos fundos embaixo de propósito específico, que a gente chama. Então, um deles é o Fundo USP Diversa, o Subfundo USP Diversa. É um subfundo que capta doações só para um programa de bolsas. Então, isso é legal porque muitos doadores gostam disso, de você doar para um subfundo que só tem um objetivo, aí ele não fica em dúvida. E é fácil para a gente gerir também. Então, comunicar, gerir. Então, nós temos um subfundo já para o USP Diversa e acabamos de assinar um subfundo para o Museu do Ipiranga, né? O Museu do Ipiranga e o Museu Paulista, o Museu da República aqui de Itu, são da USP. Então, a gente está criando um subfundo só para manutenção do museu, né, de coisas novas que tem dentro do museu e que não estão sendo cobertas pelo orçamento. Vamos lançar, se tudo correr bem, um fundo patrimonial só para financiar novas pesquisas da Maiana Zatz, que eu não sei se vocês conhecem, é uma geneticista brasileira muito famosa lá da USP. Então, tem que pensar também nessa questão de você ter, às vezes, não um só fundo, mas um fundo guarda-chuva, com vários fundos embaixo. Uma outra questão também que sempre inquieta os fundos patrimoniais é: será que eu capto primeiro e deixo o meu patrimônio engordar antes de fazer qualquer resgate? Essa é uma estratégia que muitos fundos usam, porque aí, se você não resgatar logo e começar a doar, o seu patrimônio vai crescendo juros sobre juros, juros sobre juros. E às vezes é uma estratégia interessante. Ou outros preferem, não, é melhor eu começar já, entrou 1 milhão, pronto, eu já estou doando para algum projeto, mesmo que você não consiga financiar um projeto todo seu, você pode doar para algum projeto. No caso da USP, nós optamos por fazer doações imediatamente. A gente começou a fazer logo no primeiro ano, assim que foi lançado, porque em termos de comunicação é mais interessante. Você fala para o doador que você já está fazendo alguma coisa. Então, isso é bom, mas o nosso patrimônio vai demorar mais para crescer, né? E outra coisa é a taxa de resgate e a manutenção e o aumento do patrimônio. O fundo patrimonial, normalmente, ele vai ter, dentro da documentação dele, como é que chama? Regimento? Estatuto, mas dentro do regimento,
ele vai ter explicando qual é a lógica da taxa de resgate, quanto você vai poder resgatar. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre taxa de resgate e vocês vão entender que debate é esse, que reflexão é essa que eu estou falando. E aqui, alguns desafios para quem vai montar fundo patrimonial. O primeiro desafio, óbvio, gente, vocês estão aí se protegendo do ar-condicionado? Não, né? Que eu estou vendo que tem tanta gente aqui que é junto à porta, né? O povo já vem e senta. Captação de recursos. A gente o fundo patrimonial não é uma coisa muito conhecida aqui no Brasil. A gente não tem cultura de fundo patrimonial. Então, a captação de recursos é difícil. Lá na USP, a gente está ralando e olha que nós somos considerados um exemplo de sucesso, assim, que captou. Recentemente, a gente teve um doador que nos doou um imóvel em testamento. Não sei se alguém viu, saiu em muitos lugares essa notícia, né? Mas é muito difícil captar recursos, então é uma coisa que a gente tem que planejar muito bem. Se alguém aqui pensa em fazer um fundo patrimonial ou tem um fundo patrimonial, pense que vai ter que investir em captação de recursos e pensar muito bem. Parceria e independência em relação à universidade. Esse é um baita desafio, porque eu falei assim, a gente tem uma fundação, né, à parte, que administra o fundo patrimonial. É a parte da USP, mas o nosso objetivo é beneficiar a USP. Então, a gente só faz coisas em parceria com a USP. Então, por um lado, você tem que estar bem pertinho da universidade. Por outro lado, os doadores falam assim, isso não vai cair lá na USP e sumir esse dinheiro, né? Então, você tem que ter uma independência e uma autonomia sua, né? Que é você que vai gerir o fundo patrimonial, vai dizer para onde vai o dinheiro e tal, mas você tem que ser parceiro da universidade, porque é com ela que você vai fazer. Então, essa é uma administração muito delicada, né, que a gente sempre tem nos fundos patrimoniais ligados à universidade ou à faculdade, né, porque é difícil. Mas você tem que ter a parceria e tem que manter a sua independência. Custos operacionais por fundo, que é aquilo que eu falei, você capta 1 milhão, rendeu 100 mil. Como é que você vai manter com 100 mil reais ali um captador, uma área de comunicação, alguém para pagar as contas, a assessoria jurídica não vai pagar com 100 mil reais. Então, é muito difícil. A gente lá no fundo da USP, no começo, a gente ficou quase que sem dinheiro para manter, né, o custo operacional. Aí a gente começou a, quando captar doações, pedir para o doador deixar uma parte fora para poder bancar os nossos custos e uma parte dentro. Então, ficou um pouco, nesse instante, uma proporção meio 10%, por favor, deixe fora, mas o doador tem que saber disso, né? 10% fica fora do fundo patrimonial para manter, como eu falei, né? Se ele vai doar 1 milhão, então 100 mil fica de fora, se ele vai doar 500 mil, 50 mil fica de fora para cobrir custos operacionais e 450 mil vão para o fundo. Então, essa é uma coisa que vocês têm que pensar. A gente não pensou com tanta antecedência, ficamos ali meio desesperados até achar essa solução. Agora as coisas estão funcionando, né? Os custos operacionais que você tem uma organização à parte para manter, né? É pequenininha e tal, mas tem que manter, né? E também a composição balanceada do conselho dessa organização, que reflete um pouco isso aqui. Né? Você tem que ter, obviamente, no seu conselho membros da universidade. No caso da USP, a gente tem um conselho de 7 membros, sendo 3 representantes da universidade e 4 representantes dos doadores ou indicados pelos doadores. Tá? Então, a gente tem um pouquinho, uma representação um pouco mais, né, para o lado dos doadores. E tem os da universidade. Da universidade, é indicado pelo próprio reitor, um outro é indicado pelo conselho universitário e o terceiro é indicado pela FUSP, que é a Fundação de Apoio à USP, que foi quem fez o primeiro aporte. O aporte inicial para a gente criar o Fundo Patrimonial da USP foi feito pela FUSP. Então, cadê o povo da FUNCAM aqui para eles já se ligarem? Então, foi feito pela FUSP, foi um aporte significativo para a gente criar o Fundo Patrimonial. Então, esses são os 3 que são ligados à USP.
e os outros 4 são entre os maiores doadores, ou seja, os doadores também têm assento no conselho e também ajudam a tomar as decisões e a decidir para onde vão os recursos. Mas isso é uma composição balanceada e de vez em quando o pau come mesmo, né? Porque a universidade quer ir para um lado, os doadores querem ir para o outro, mas graças a Deus nós temos um sábio presidente do conselho que faz amarra esse relacionamento. Bom, agora vindo aqui um pouco para o Brasil, quando vocês acham que foi criado o primeiro fundo patrimonial no Brasil? Olha lá quando foi criado no mundo, hein? Foi 350 a.C. E aqui no Brasil, quando foi que chegou? 1808? Bom, 1543 foi fundada a Santa Casa de Santos, que é a primeira organização social do Brasil, é a Santa Casa de Santos. 1808 foi fundado o Banco do Brasil, né, com a chegada da família real. Em 1936 foi criado o primeiro fundo patrimonial. Quem fundou esse fundo patrimonial foi a família Zerrenner, que era dona da Antártica. Não sei se vocês lembram, a Antártica era separada da Brahma antigamente, era uma fábrica à parte. Os donos da Antártica, eles não tinham filhos e eles criaram uma organização, uma fundação, e doaram todas as ações da Antártica para essa fundação, que passou a ser a dona da Antártica. Quando a Antártica foi vendida para a Brahma, né, eles continuaram com as ações aí das duas, depois virou Ambev, eles continuaram com ações da Ambev, e depois virou Embev, e eles são donos de uma grande fatia da Ambev, e chama-se Fundação Zerrenner, é uma fundação muito grande. Bom, eu vou falar aqui um pouquinho sobre a situação dos fundos patrimoniais do Brasil para vocês conhecerem, tá? Então, aqui eu estou tirando os dados de uma coisa chamada Monitor de Fundos Patrimoniais, que é mantida por essa organização, IDES, na qual eu trabalhei muito tempo e ainda sou ligada. Essa é uma ferramenta online que tem lá e ela indica que aqui no Brasil nós temos 107 fundos patrimoniais. Claro que pode ter um ou outro que não está aí, mas deve ser mais ou menos essa ordem de grandeza. O patrimônio total desses fundos soma 157 bilhões, então nós já temos aqui no Brasil 157 bilhões de reais em fundos patrimoniais e 52 deles apoiam de alguma forma a educação. Então, vocês vejam, né, a força que os fundos patrimoniais têm no campo da educação. É muito grande. É uma área muito tradicional em fundos patrimoniais. Aliás, eu não falei, né? 1096, que estava lá naquele primeiro quiz, foi quando fizeram o Fundo Patrimonial de Oxford, 1096. Tá? Então, é uma coisa muito... Fundos patrimoniais são muito ligados à educação. E agora, eu vou trazer alguns dados que são desse anuário, que também é do IDES, mas esse aqui só tem 59 fundos, e trouxe os dados de 2022, porque o que vai trazer os dados de 2023 eu estou acabando agora, então a gente só vai lançar em novembro, só vai conseguir lançar. Mas para vocês terem uma ideia de como são os fundos patrimoniais do Brasil, né? Então aqui você tem 42% com patrimônio de até 10 milhões e 26% com patrimônio até 100 milhões. Então, você vê que a maioria são fundos com patrimônio baixo. Vocês vão dizer isso é muito dinheiro, mas para um fundo patrimonial isso é baixo, porque você só usa os rendimentos, né? Então você tem fundos patrimoniais jovens, né? Uma indústria jovem aqui no Brasil de fundos patrimoniais, muito concentrada aqui na nossa região, né? Dessa base de 59 fundos, 38 estão em São Paulo, ou seja, muito concentrada. A gente precisa espalhar isso pelo Brasil. Né? E quais são as organizações que são beneficiadas pelos fundos patrimoniais brasileiros? Como eu falei, educação é uma coisa que predomina muito. Então, 35%, né, é para instituições educacionais e 78% privadas. Ou seja, a gente ainda tem poucas iniciativas
voltadas para as universidades públicas ou escolas públicas. Isso aqui não é só universidade, é educação como um todo. Opa, acho que eu me afastei aqui de algum lugar. Pronto. Eu já tinha falado da causa principal, né, que é a educação, mas aqui tem também outras causas, e é interessante ver que, se você pegar as 5 primeiras causas, que são essas 3 e mais essas 2, vocês vão ver mais 2 causas muito ligadas também à educação e à faculdade, à universidade, que é ciência e tecnologia e conhecimento e pesquisa. Então, é todo um universo dos fundos patrimoniais que giram em torno da área de vocês, né? O fundo faz captação de recursos? Por que essa pergunta? Porque tem muito fundo que não faz. Aquele fundo da família Zerrenner não faz captação de recursos, eles já são donos lá da Zerrenner e pronto. Mas os fundos novos, né, até 10 milhões, são como nós, como a USP, por exemplo, a gente capta recursos. Até 100 milhões também, aí os fundos vão ficando grandes, eles vão parando de captar recursos. Os fundos acima de 500 milhões já não captam recursos, porque eles já têm suficiente para financiar o que eles querem financiar, né? Aqui o volume de doações recebidas pelos fundos teve uma queda em 2021, que a gente acredita que se deveu muito pela pandemia, né, que os doadores acabaram destinando os recursos para outras coisas, e o reflexo se deu em 21, né? Mas aqui a gente tem um crescimento em 2022, e como eu estou fazendo de 2023, eu posso dizer para vocês se vai sair aqui. Então, a gente está tendo um aumento de doações, e é natural, na medida que aumenta o número de fundos patrimoniais e que eles ficam mais conhecidos no país. E também, o que é muito legal, não teve aquela barriguinha da pandemia, né? Está só crescendo o volume de recursos que os fundos patrimoniais destinam às suas organizações beneficiadas. Em 2022 foi 340 milhões destinados, em 2023 também essa barrinha vai vir aqui para cima, ou seja, cada vez estão sendo mais relevantes os fundos patrimoniais. Está aqui o volume de investimentos deles nas causas. Aqui eu descontei o que é custeio. Aqui é líquido, é só investimento nas causas mesmo, né? Investimento social. E aqui, aí eu trouxe um pouco a questão da taxa de resgate. Quando você tem que definir o que você vai resgatar e como resgatar do fundo patrimonial. Porque aqui é legal que mostra os tipos de taxa de resgate possível e o pensamento dos gestores do fundo patrimonial. Tem alguns que têm um percentual fixo sobre o patrimônio. Então diz assim, ó, você pode, não interessa quanto rendeu, quanto não rendeu, você vai poder gastar essa fatiazinha do patrimônio. Então ele garante sempre aquilo. Você pode consumir o ganho real do portfólio. Isso quer dizer que você só vai consumir mesmo o rendimento. Então, se você teve um ano ruim de rendimento, você vai ter menos dinheiro para gastar. Você teve um ano bom, você vai ter mais dinheiro para gastar. Essa é uma taxa de resgate que se preocupa muito em preservar o principal, mas não se preocupa tanto em que, de repente, se você apoia um programa, nesse ano você não vai ter dinheiro suficiente, porque rendeu menos e eu vou ter que dizer para a organização que eu apoio, ou sei lá, o fundo de bolsas da USP, eu vou ter que dizer, olha, esse ano eu não vou poder bancar o que eu banquei o ano passado, porque o meu rendimento foi menor. Então, esse é o tipo da taxa de resgate para quem se preocupa em manter o principal. Quem diz que você pode resgatar o ano anterior corrigido pela inflação, se preocupa em repassar sempre o mesmo valor. Então, ele vai garantir, mesmo que ele consuma um pouquinho do principal, que ele vai estar sempre mantendo a organização apoiada. Aqui você tem uma regra que é muito específica, que é uma regra que leva em consideração vários anos, eu não vou entrar nisso. E aqui aqueles que cada ano decidem ou não tem regra e tal. Mas eu quis falar isso para vocês porque quando decide taxa de resgate, você decide basicamente assim, ou eu vou só resgatar o ganho real, então eu preservo o meu principal, ou não, eu vou criar uma taxa, eu vou estar sempre dando aquela taxa porque eu estou mais preocupado em sustentar o meu projeto do que em preservar o meu principal. São os dois caminhos possíveis. Então, eu estou mostrando para vocês, os fundos se distribuem nisso, não tem nenhuma grande significância. Opa! Deixa eu ver se eu pulei muita coisa.
Não, aqui, quem decide os investimentos normalmente a maior parte das vezes é o próprio Conselho Deliberativo, né? E quais são os grandes desafios? Não tem muita novidade, o grande desafio dos fundos patrimoniais é a captação de recursos, né? Depois vem a consolidação do fundo, a rentabilidade, outras questões que preocupam muito. E aqui eu trouxe para vocês lerem um pouco os colegas de vocês que têm fundos patrimoniais. Opa, tudo bom? São escolas e faculdades, universidades. Vocês veem que tem pouco universidade e muita escola específica, né? Então você tem direito, administração, direito, engenharia, medicina. Ainda você não tem tantas universidades. A Unicamp tem, né? Ela está aqui. A Unicamp tem 2 fundos patrimoniais, um que foi instituído pela reitoria e outro que foi instituído pelos alunos. E talvez você esteja se perguntando, assim, dizendo, mas André, você está falando que universidades públicas só podem ter fundos patrimoniais de acordo com essa lei de 2019, mas eu sei dos amigos da Poli, talvez as pessoas conheçam aqui que é um fundo patrimonial antigo da Poli e tal. Só que é importante, antes da lei 2019, não podia uma universidade pública ter fundo patrimonial e receber recursos desse fundo. Os amigos da Poli, eles dão recursos para alunos e para pesquisadores. Eles não dão recursos para a Poli. Para você dar o recurso para a instituição governamental só depois de 2019. Antes tinha fundo patrimonial que dava para os alunos. Isso, obviamente, ele não está dando para o governo, está dando para os alunos. Só um parênteses, porque às vezes as pessoas perguntam isso. Então, aqui vocês estão vendo algum daquele monitor de fundos patrimoniais. Esses são todos os que são ligados a faculdades ou universidades que eu mapeei. E agora, voltando, vamos lá, uma curiosidade, uma quinta curiosidade, né? Qual é o patrimônio que vocês acham do maior fundo patrimonial brasileiro? Vocês viram os fundos lá dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Arábia Saudita. Aqui a realidade é um pouquinho diferente. Mas qual vocês acham que é o maior fundo patrimonial brasileiro? Tem quanto no seu cofrinho? É isso? Está dividido, então. Bom, como eu imaginei, vocês foram pessimistas, tá? É 84 bilhões. O maior fundo patrimonial que nós temos no Brasil é a Fundação Bradesco. O Amador Aguiar, assim como a família que era proprietária da Antártica, o Amador Aguiar também criou a Fundação Bradesco e passou as ações do Bradesco para a Fundação Bradesco. Então, a Fundação Bradesco é proprietária de grande parte do Bradesco, né, e ela tem 84 bilhões. 35 bilhões é a Fundação Zé Renner, que eu comentei agora há pouco, e 5 bilhões é a Fundação Itaú Social. Tá? Só para vocês terem uma ideia, esses são os 3 maiores fundos patrimoniais que a gente tem aqui no Brasil. Bom, continuando um pouco, para convencer vocês, eu trouxe aqui uma lista de benefícios da constituição de um fundo patrimonial para as universidades. Então, o mais óbvio, claro, é a diversificação de fontes de recursos. Você começa a ter uma outra fonte de recursos diferente da que você tem. Né? Para as universidades privadas, né, ou para as faculdades privadas, né, ele representa uma potencialização, né, dos recursos, em especial para despesas institucionais, despesas de manutenção, investimentos na equipe, que são normalmente despesas mais difíceis de você conseguir recursos. Né? Para universidades públicas, ele significa o acesso a recursos não engessados pelo orçamento governamental e uma certa independência. Né? Você começa, porque normalmente, no caso da USP, ela depende basicamente do repasse do governo. Agora ela começa a ter uma pequena fatia de recursos que não depende, que ela pode, né, definir a atuação. Né? Os fundos patrimoniais também são um instrumento muito bom de engajamento de alunos e ex-alunos. As universidades que têm grandes fundos patrimoniais, elas já começam a chavecar o aluno quando ele vai se inscrever.
né, e falar sobre o fundo patrimonial, e eles têm muito esse sentido de devolver, mesmo nas universidades privadas, né, de devolver para a universidade aquilo que a universidade lhe deu. No caso de universidades públicas, esse sentimento deve ser maior ainda, porque é, né, uma universidade em que eles se formaram e não tiveram que pagar, né. Uma estabilidade financeira que permite um planejamento de longo prazo, porque você sabe que aquele dinheiro que está ali vai estar ali sempre, né? Não vai precisar pedir, não vai precisar nada, não vai precisar depender, aquele dinheiro está lá, né? E a isenção de impostos sobre os rendimentos do fundo patrimonial. Fundos patrimoniais têm isenção de impostos sobre os rendimentos. Vai ter, vão ter, uma parte. Aqui eu tenho uma super especialista nisso, melhor do que eu, tá? Mas é de nenhum ou só das universidades, Flávia? De nenhum ainda, né? A gente está batalhando por isso. Então esqueçam essa última linha, ainda bem que a Flávia está aqui para me ajudar. Bom, benefícios do fundo patrimonial para os doadores, quando a gente vai captar, o que a gente pode falar, né? A gente tem um fundo patrimonial segregado da universidade, que é aquilo que eu falei, muitos doadores não querem doar, sobretudo para universidades públicas, porque acham que vai colocar ali naquele cofre, aquele dinheiro vai se perder, então você tem essa segregação, né? Uma maior segurança jurídica na operação, porque você tem definição das regras de resgate, política de investimentos, tudo isso. Então, para o doador, e sobretudo grandes doadores, isso traz uma tranquilidade, né? A possibilidade de uma doação que vai promover uma sustentabilidade de longo prazo para a universidade. Então, por exemplo, a gente fala, no caso do Fundo USP Diversa, lá, que é o fundo de bolsas doadas na USP, né? O doador, ele pode doar um dinheiro e aquilo virar uma bolsa amanhã, depois da manhã, no próximo ano. Mas se ele doar um dinheiro para o fundo patrimonial, ele vai estar doando um dinheiro para uma bolsa para sempre. Aquela bolsa... E tem doadores que doam o valor de uma bolsa. Então, aquilo é uma bolsa eternamente, né? E você pode pensar em dar contrapartidas para esses doadores. Você pode, eventualmente, dizer, olha, se você doar uma bolsa, essa bolsa pode ter o seu nome. Então, aquele bolsista sabe que ele tem uma bolsa porque aquele doador bancou aquela bolsa para sempre. Então, tem essa possibilidade do doador doar no longo prazo, né? Você tem incentivo fiscal para doações aos fundos patrimoniais feitas por pessoas jurídicas, né, tributadas pelo regime de lucro real, foi aquilo que eu já falei, né? E também os incentivos fiscais para doações dos fundos que tenham projetos da Lei Rouanet. Nós, por exemplo, o subfundo que a gente está falando do Museu do Ipiranga se enquadra na Lei Rouanet, a gente pretende captar recursos via Lei Rouanet para o Fundo Patrimonial do Museu do Ipiranga. E agora, não sei se alguém aqui está preocupado com o governo, mas também tem aspectos positivos para a criação de um fundo patrimonial pelo governo, né? Capital privado em benefício público, né, que diminui a dependência de recursos públicos para as universidades, fortalece as iniciativas que promovem a qualidade de educação superior no Brasil, que é uma missão do governo, né? Mecanismos de financiamento da sociedade civil pela sociedade civil, instrumento adicional para promover a sustentabilidade das universidades e institutos de pesquisa, perenização da ação filantrópica, ou seja, o governo também fica tranquilo porque sabe que existe, né, essa verba, são aliados, os fundos patrimoniais são aliados sustentáveis do governo, e também um mecanismo que promove a cultura de doação no país, que é uma coisa boa não só para o governo, mas para todos nós. Aqui, poxa, que chato, eu queria fazer uma surpresa e ele passou primeiro. Só para vocês se entusiasmarem, aqui estão as 5 melhores universidades do mundo, de acordo com esse ranking, e os seus fundos patrimoniais, tá? Nós estamos longe deles, mas e se a gente for para as 10 melhores universidades, elas também têm fundos patrimoniais. E se a gente for para as 20 melhores universidades, elas também têm fundos patrimoniais. Então, isso é uma realidade, né, das grandes universidades, e a gente, dentro da USP, quis exatamente procurar garantir essa excelência,
A USP fez 90 anos esse ano, e o nosso projeto é que quando ela fizer 100 anos, daqui a 10 anos, a gente possa apresentar um fundo patrimonial grande que realmente possa contribuir, né, para a USP e para o que ela representa aqui no Brasil. E aqui a última curiosidade, que aí ela é minha, que eu queria saber se as pessoas ficaram com vontade de fazer um fundo patrimonial. Aqui é o A, o B ou o C? É o C? Será? Não, C não, mas se for B eu já fico contente. Tá bom. Pessoal, eu já estou acabando. Muito obrigada por vocês estarem aqui, por estarem me ouvindo. Obrigada pela colaboração, de responderem e se envolverem. Eu vou devolver aqui a palavra para o Eduardo. Ótimo. Vou dar uma salva de palmas para a André, então. Muito boa apresentação, viu? Pode ficar com o microfone. O pessoal tem para perguntas agora. Alguém tem alguma pergunta? Nós vamos ter espaço para... Tem bastante. Vamos começar com duas, a gente vê o tanto vai rendendo, pode ser? Levanta a mão, então, a nossa equipe vai trazer o microfone. Ó, só pergunta fácil, hein? Não me venha com coisa difícil. Só pergunta difícil que a gente gosta, né? Dá uma enroscada aqui. Ó, fala o seu nome. Quem vai ser o primeiro aqui? Quem vai ser o primeiro? Aqui? É só colocar para cima. A barrinha empurra para cima, aí já funciona. Aí. É o nome Bom, de André, onde você é. bom dia. Meu nome é Fábio, eu sou da Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural, que apoia a Universidade Federal de Lavras. É um prazer, muito obrigado pela palestra. Tá? A primeira coisa, você falou de uma lei recente de doação para OSCs, de 2014. Eu não conheço essa lei. Sabem dizer o número dela? Eu não sei te dizer o número, mas eu posso pegar, mas ela é mais conhecida como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade então Civil, ou MIROSC. A 13019, então, também tem a doação dentro dela. Exatamente. Essa é a lei. O MIROSC que previu essa doação, que ela você não depende da organização ter sido selecionada para o governo. Você pode doar para uma organização social. E agora eu estou falando com a Flávia na minha frente, então podem ter certeza que é verdade. E abater até 2% da base de cálculo do lucro. E com relação a essa doação para a Lei Rouanet, o fundo tem que ser voltado à cultura ou pode ser ao ensino também, a pesquisa e extensão? Não, o fundo tem que ter a possibilidade de beneficiar a cultura. No caso do fundo da USP, por exemplo, ele tem a cultura como uma das suas áreas de atuação. Lembra que eu falei? Tem meio ambiente, tem ensino e pesquisa, tecnologia, não sei o quê, e tem a cultura como uma de suas áreas de atuação. Então, ela não pode ser voltado só para a educação, pesquisa, não. Ele tem que ter a cultura entre as suas áreas para poder captar via Lei Rouanet. Muito obrigado. Ótimo, muito obrigado. Uma aguinha para você. Próxima pergunta. Quem vai fazer? Bom dia, sou eu. Bom dia, André. Bom dia a todos. Eu me chamo Yara Guedes e estou como gerente de inovação na FUNPEC, que é a Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, uma das perguntas que eu tinha, você já respondeu, que é essa questão de delimitar o papel das causas apoiadas. Então, estou vendo que você cria um guarda-chuva com temas bem amplos, mas você contempla a questão cultural junto, porque aí possibilita você captar via Lei Rouanet. Isso é uma batalha que eu vim enfrentando há um tempo lá na Fundação, porque a gente tentava a inclusão dos quinais para poder fazer captação Lei Rouanet. E a gente tinha uma resistência do ponto de vista contábil com essa inserção de novos quinais, né? A gente só tinha um quinai principal e a gente não tinha quinais secundários. E a lei, houve uma alteração, mas a gente ainda precisa ter um quinai que atenda essa questão dos projetos culturais. Minha pergunta bem específica é com relação a essa questão desse modelo jurídico da doação, com a previsão desses custos operacionais. Então, se a gente tem lá um comitê que regulamenta essa questão desse fundo guarda-chuva, basta que eu tenha essa comissão, esse comitê, essa equipe executiva, e aí eles definem tudo, ou eu preciso, para cada um desses que estão abaixo do guarda-chuva, ter uma equipe executora? É isso. Com relação à questão das equipes.
Tá, eu vou te dizer. No nosso caso, nós fizemos esses subfundos, eles funcionam dentro da nossa própria fundação. Eles não têm CNPJ próprio. Então, a gestão deles é feita pela mesma equipe que faz a gestão do fundo principal. Então, a gente não precisa ter uma nova equipe para cada subfundo. Eventualmente, você pode ter, no nosso caso, por exemplo, a gente tem um comitê de apoiadores do USP Diversa, que não é um comitê deliberativo, é um comitê consultivo, e que ele fala, ele só olha para o fundo USP Diversa, o que ele acha que é melhor, ele leva suas orientações para o conselho de administração da grande fundação gestora, e eles decidem se concordam ou não concordam, mas você não tem uma obrigação de ter equipe para o subfundo, não. Tá, joia. Uma outra coisa, partindo do pressuposto que aqui a maioria de nós somos fundações de apoio às universidades federais, portanto, pela lei, já somos fundações gestoras. Mas, independente de ser fundação gestora, a gente vai ter que criar esse CNPJ específico, atrelado à fundação, para poder esse CNPJ específico ter uma equipe e aí ter lá o cara que vai lidar com a bolsa de valores, com as aplicações, com os rendimentos. É isso mesmo ou não? Eu posso ter... Não, você pode ter a própria fundação de apoio à universidade, pode ser a fundação gestora do fundo patrimonial. No caso da USP, optou-se por ter uma fundação à parte que se dedicasse só ao fundo patrimonial mesmo. Mas você tem alguns fundos patrimoniais que a fundação gestora, quem cuida dele, é a fundação de apoio. Aí eu só teria que criar o comitê lá, gestor do fundo, que Isso. É diferente do comitê que eu tenho. No caso nosso é o Conselho Deliberativo, que é composto por professores, órgãos da sociedade civil, FIERN, Federação das Indústrias, SEBRAE. Só para terminar, porque eu estava doida para fazer um monte de perguntas, mas eu vou te perseguir no LinkedIn. Até para a gente ir para as próximas, aí tem mais gente com pergunta, né? A última pergunta é só com relação... lá a gente tem planos de trabalhar com ciência, tecnologia e inovação. Então, eu tenho lá startups que nos procuram precisando de um pequeno apoio para alavancar seus negócios. Eu poderia, com a criação desse fundo patrimonial, estar destinando recursos para apoiar essas iniciativas dessas startups. E eu teria que ter já previsto no meu fundo que vou trabalhar com essa temática da inovação e aí apoio a startups e empresas nascentes. O ideal seria que você tivesse previsto no seu fundo que você vai apoiar. O que eu não sei te dizer, talvez a Flávia saiba te dizer, que ela pode me ajudar aqui, é se você pode passar o recurso do fundo patrimonial diretamente para a startup, que é uma empresa, ou você teria que passar para uma incubadora, por exemplo, da universidade, e essa incubadora da universidade passaria o recurso para a empresa. O que você acha, Flávia? Não pode passar para a empresa, né? Teria que passar para uma incubadora da universidade, a incubadora da universidade... porque no caso, empresas com fim lucrativo, né? Gente, mais uma pergunta, alguém tem? Então vamos fechar com essa pergunta, pode ser? Que a gente já está com um horário bem avançado. Então se puder ser aquela pergunta bem objetiva, a gente já responde aqui a última. Bom dia, meu nome é Simone, sou da FAPED, fundação que apoia a Embrapa. Eu queria são perguntas bem pontuais. Empresas públicas, no caso da Embrapa, qual que é a visão da senhora sobre isso? E se para esse fundo eu tenho que criar um novo conselho, não pode ser o mesmo conselho da fundação? Olha, uma empresa pública, eu não sei dizer se uma empresa pública pode ter um fundo patrimonial que a apoie. Viu? Eu sei que as universidades públicas têm essa possibilidade, mas uma empresa pública eu teria que realmente checar para ver se existe essa possibilidade ou não. Depois eu pego os seus dados para ver se é possível ter um fundo patrimonial, porque que me conste, empresas não podem ter fundo patrimonial, mesmo elas sendo públicas. Que me conste.
mas eventualmente eu vou fazer uma consulta e dar uma olhada se algo como a Embrapa, assim, de pesquisa, no campo da pesquisa, ligado ao governo, teria essa possibilidade ou não, e no caso de ter, se você teria que criar um novo conselho, ou bastaria o conselho da sua fundação de apoio. Eu peço desculpas por não poder responder, tá bom? Não, que isso. Tá aqui para provocar mesmo. Tá bom? Obrigada. É bom porque assim eu já sei, na próxima vez que eu for falar, eu já sei quem fizer essa pergunta, eu já sei dar a resposta. É isso, Eduardo? Palestra boa é assim, tem muitas perguntas, né? Será que dá tempo de mais uma? Eu tô me estourado. Dá? Dá mais uma? Então só lá para fechar então, ó. Bem objetiva de novo. Pergunta fácil, hein? Isso. Eu não quero passar Uma vexame pergunta só, aqui. não um conjunto de perguntas. É, não, e nada de vexame. É verdade. Pergunta que eu saiba a resposta. Né? Vai lá. Bom dia. Na Bom verdade, dia. não é nem uma pergunta, é só um esclarecimento com relação eu sou da FUSP, então... Opa, muito obrigada pelo aporte Sim. inicial. Então, o nosso aporte inicial foi... A nossa opção foi separar os CNPJs porque para ter uma segurança jurídica. Então, para o doador, se ele fosse doar para a FUSP fosse fazer a gestão no fundo patrimonial, o patrimônio ficaria, na nossa visão, o patrimônio ficaria em risco, porque a FUSP opera, ao operar recursos do fundo ou de projetos, ela está contraindo obrigações. Então, numa eventual execução trabalhista, execução tributária, o fundo poderia ser atingido. Então, por isso que se optou por fazer uma fundação própria e ela não vai operar. Então, a partir da arrecadação, ela transfere ou para a FUSP ou para outra entidade operar esse recurso. Só para explicar a opção. Ele complementou aqui explicando por quê. Eu cheguei depois da fundação gestora já ter sido definida, né? Ótimo. Então eu agradeço muito.